Pessoal, eu quero receber também aqui o Lombardi Júnior, né, jornalista que é filho do Lombardi, Luiz Lombardi Neto, locutor. Lombardi, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito por você poder conversar conosco nesse dia. Não dá nem para dizer, né, o quanto a história, a trajetória da tua família se mistura com a trajetória de Silvio Santos. Evandro, boa tarde para você, para os amigos da Jovem Pan. Realmente, hoje, quando eu fiquei sabendo, Evandro, do passamento do Silvio, me parece ter desmoronado a última parte da história profissional e também de vida, e uma grande parte do histórico geral da minha família com a morte do Silvio. Como você bem colocou, meu pai, durante 44 anos, esteve ao lado do Silvio Santos, de ponta a ponta, sendo o locutor oficial do Silvio, né, Evandro? Anunciando, né, os merchans, anunciando aquilo que deveria ser chamado ao longo do programa, e a forma carinhosa também, engraçada como o Silvio se comunicava com teu pai, como ele chamava. Essa sua fala é muito interessante, de você dizer que é como se tivesse fechado o último elo dessa história que cruza a tua vida, né, Lombardi? Perfeito. E sabe quando eu tive essa sensação, Evandro? Um pouco estranha, de que esse desfecho estava próximo. No começo do ano, em janeiro, eu estava para uma cobertura esportiva aqui pela rádio onde eu trabalho aqui nos Estados Unidos, a nossa rádio USA, e aí eu recebi um convite do Jefferson Cândido, com quem eu trabalhei, inclusive, no SBT, no programa da Sônia Abrão, a pedido do Silvio, para o Elias, que era o diretor, para eu narrar um quadro que retratava a história da programação até ali os 21 anos, 22, 23 anos. E através do meu pai, quando eu fiquei sabendo, era uma convocação. Falei, mas é mesmo? O Silvio pediu? Ok, então fui. E aí eu estava conversando com o Jefferson, ele me convidou para participar de um documentário que eu acho que vai estrear agora. Sim. Pelo menos estava para estrear em agosto, setembro, não sei como é que eles vão fazer, dirigido por uma das filhas do Silvio. E ali, foi em Miami isso, eu encontrei o Dom Francisco, que é um apresentador em quem o Silvio se espelhava. Ele é uma espécie de Silvio Santos aqui para os latinos, em Miami, nos Estados Unidos, eram amigos. Encontrei a Berta, dona Berta, da Berta Brasil Boutique, que foi, assim, um encontro extraordinário. E naquele momento, Evandro, eu pensei, quando estava voltando, né? Eu estava hospedado em Orlando, voltando de Miami para Orlando, estava com um amigo, falei, rapaz, o Silvio está acabando. E é difícil acreditar que mais cedo ou mais tarde a gente vai receber a notícia do passamento do Silvio Santos. Esse dia chegou hoje, Evandro. Pois é. E Lombardi, eu queria saber como que era a relação de vocês com essa figura do Silvio Santos diante de tantos anos de parceria dele com o teu pai, do teu pai com ele, né? Como é que era essa referência? Como que se construiu a comunicação dentro da família de vocês a partir de duas figuras que eram tão importantes para a comunidade? Porque todo mundo que assistia a Silvio Santos sabia quem era o Silvio Santos e também sabia quem era o Lombardi. Como que era isso, estando, eu digo, inserido nessa realidade? Então, Evandro, olha, era uma ligação completamente direta e no dia a dia, assim, muito latente, porque o meu pai, ele passou a ser uma espécie de alter ego do Silvio. Ele não era nem somente mais o locutor, né, de anúncios do Silvio Santos, porque ele era uma espécie de alter ego do Silvio Santos. Tudo o que ele fazia, ele respirava, era Silvio, né? O Silvio sempre muito respeitoso com o meu pai. O Silvio foi um patrão que o meu pai dizia o seguinte, eu até falei nesse documentário. Meu pai costumava usar uma frase de que o Silvio era mais vida na vida dele. Então, veja, essa relação ela acabou se sobrepondo à questão profissional, e óbvio que meu pai levava para casa como um autêntico italiano, filho de italiano. A nossa família era, assim, muito expressiva, e ainda somos, né? E o meu pai, especialmente, o meu avô, todos os meus tios trabalharam no meio. Meu tio Roberto, que faleceu recentemente, trabalhou a vida inteira na parte técnica do SBT como editor, enfim. Tudo isso passou a ser um ar respirado no ambiente da minha casa por mim, pela minha mãe. Sou filho único, né? E até porque o meu pai me levava muito para o SBT e para as rádios onde ele trabalhava. E qual que era a tua memória quando você pisava? E qual que era a tua visão quando você pisava naquele lugar, sendo levado pelo teu pai? Eu amava. Eu já estava completamente inserido naquele universo, né?
por questões óbvias. E aí eu amava aquilo, eu admirava o Silvio, todos os apresentadores com quem eu pude conviver através do meu pai, mas o Silvio tinha algo especial. Hoje pela manhã, eu contei para uma emissora de rádio, Evandro, que eu vou te falar agora, eu tinha 6 anos, eu não me lembro exatamente, tá, do fato, me lembro vagamente desse dia. O meu pai estava gravando com o Silvio na Camarés, e aí a minha mãe e uma cabeleireira, convite do meu pai, vamos lá, depois a gente vai almoçar e tal. Eu tinha 6 anos. Nesta minha chegada, era o programa Domingo no Parque, né? Acabou a gravação e o meu pai, comigo no colo, me levou para o Silvio, e aí ficavam os brinquedos lá da cenografia, Evandro, que ele repassava para as crianças e tal, que participavam do programa, e os respectivos pais, né? Domingo no Parque, você deve se lembrar, talvez, não sei se é muito novo, mas acho que você se lembra por ter conhecido a história. E no Domingo no Parque eu não participei, porque era filho de funcionário. Acabou o programa, o Silvio me pegou no colo, isso mais eu sei te relatar por conta das histórias contadas pela minha mãe e pelo meu pai, obviamente, principalmente pelo meu pai. Ele falou, escolhe um brinquedo aí, daquela infinidade de brinquedos, né? Eu escolhi uma bola, sempre gostei de futebol, um aviãozinho e mais um outro. E aí ele falou, mas com tudo isso aqui você quer só isso? Eu falei, só isso. Aí, ok, ele me deu a bola, me deu lá um aviãozinho, só que ele falou, meu pai, por conta da simplicidade do teu filho, eu vou dar todos esses brinquedos para ele aqui, depois eu peço para o caminhão levar para tua casa. Mas não fala nada para ele, deixa como surpresa. E aí eu me lembro, né, de um dia ter na minha casa tudo aquilo que eu vi lá na cenografia. Então, assim, veja até onde pode ir a capacidade de um ser humano com o coração aberto como o Silvio Santos, uma criança. Você viveu o sonho de toda criança brasileira, Lombardi. Pois é, Evandro. E eu pude vivenciar isso aí com o Silvio. Olha, assim, é algo que eu conto com muito carinho, porque ele gostou da minha simplicidade ali no fato, falou, não, leva o caminhão. E ele era assim, né? Ele era uma pessoa muito amável e de um coração gigante, sabe, Evandro? E Lombardi, a partir desse contato que você teve tão cedo, né, com isso, em que momento que você entendeu que também era uma trajetória que você queria seguir, a da comunicação? A partir do momento em que eu passei a frequentar não só o ambiente de televisão com meu pai, porque antigamente no SBT, né, na Vila Guilherme, os arquivos às vezes inundavam por conta das enchentes ali na região, né? E aí tinha que gravar, e corria. A gente sempre morou no ABC, o meu pai, vamos embora. Ele me carregava, eu era muito grudado com meu pai, né? E aí, veja, eu ia com ele para o SBT à noite, na madrugada e tal, e fui crescendo nesse ambiente, rádio. Eu ia fazer programa de rádio com meu pai. Quando ia para a televisão, o acesso era mais restrito, mas ele ficava no carro conversando comigo, aproveita, filho, é isso. Então, assim, ele me falava tudo. Meu pai, cara, ele foi uma ponte para a minha vida, uma extensão de tudo isso que você está ouvindo e perguntando para mim, que eu não tinha como partir para outro ramo, Evandro, por mais que eu quisesse, mas eu não quis. Então, assim, eu fui completamente absorvido por esse ambiente, graças ao meu pai, eu sou feliz demais por isso. Eu costumo dizer aqui na rádio que eu venço o despertador. Hoje eu estou nos Estados Unidos conversando com uma comunidade gigantesca, mas estive lá atrás em algumas emissoras de rádio e TV, graças ao meu pai e óbvio, pela abertura de portas do Silvio Santos. Então não tinha como eu me envolver com outro meio, embora eu também tenha empreendido em outras áreas e tal, mas a minha profissão, inclusive em carteira, é radialista, eu sou jornalista, comunicador, trabalhei em televisão, mas graças ao Silvio, que proporcionou isso, e ao meu pai, que naturalmente me ensinou, por conta da dedicação dele, daquilo que eu via, né, do carinho que ele recebia do Silvio. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Foi desde a infância, Evandro, e aí indo para a rádio com meu pai e tudo mais, aí fui procurar meu caminho de formação e não deu para me desvencilhar disso, graças a Deus, tá? Ô Lombardi, e vivendo isso diretamente, depois escolhendo como carreira, quais são as características que você acha que Silvio Santos e o teu pai tinham que de alguma forma você carrega ainda? Aquelas características que no momento em que você está fazendo algo, ou no momento em que você está comunicando algo, você fala, puxa vida, isso aqui eu aprendi com eles, puxa vida, isso aqui foi da minha vivência lá atrás. Tem alguma característica que você pense assim, que seja muito intrínseca ao Silvio Santos e à parceria que ele estabeleceu com a tua família? Sem dúvida. A vocação específica do Silvio era a fácil comunicação. A comunicação simples, porém abrangente, algo assim que hoje a gente observa nesse universo das redes sociais, o pessoal falando em destravamento para se comunicar. Eu acho que o Silvio Santos foi a grande faculdade humana
e o grande exemplo humano de como se comunicar com todos, desde um presidente da República a um simples ganhador de um prêmio do Baú da Felicidade. E o meu pai dizia isso, a simplicidade que não demonstra falta de conhecimento, muito pelo contrário, leitura dinâmica, lendo e ouvindo muito as outras pessoas. O Silvio sempre foi um grande ouvinte. Meu pai dizia isso para mim. Por isso ele foi um grande comunicador. Quando ele entrevistava, Evandro, ele deixava todo mundo muito calmo. Você chegava tenso para conversar com o Silvio e relaxava, porque a capacidade que ele tinha de reconhecer a característica de quem estava do outro lado era algo absolutamente muito peculiar e, assim, genial. E o meu pai pegou muito disso, do Silvio Santos, por conviver, por admirar, por trabalhar com ele. Portanto, a simplicidade, a humildade e a forma, o poderio da comunicação, ao enxergar do outro lado a intimidade da pessoa e deixá-la tranquila naquela conversa, ele tinha vários vocabulários, entende, Evandro, para cada tipo de entrevista. E, óbvio, com aquele jeito Silvio de ser, eu acho que essas características do meu pai uniu muito isso à vida dele, tanto é que o Silvio adorava o meu pai por conta disso, porque também tinha, pela natureza, essa comunicação simples, objetiva, não era truncada e deixava todo mundo à vontade. E isso eles carregavam para a vida. Para mim, essa é a maior característica que eu procuro seguir, não sei se tem, procuro ter, assim, praticar para ter, mas eu acho que a simplicidade e a comunicação leve, objetiva, a forma de comunicar com quem estava do outro lado, de uma mesma maneira, uma postura que ele tinha com o presidente ou com o cliente do Baú da Felicidade, acho que eram as principais características do Silvio, que meu pai também tinha muito e foi o que eu mais aprendi, viu, Evandro, de fato. Lombardi, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade de conversar conosco nesse dia, dizer que foi um prazer ouvir essas histórias assim, desde a sua infância e a maneira como isso te moldou também como profissional, e deixar o meu abraço aí a toda a sua família que conviveu de maneira tão próxima com o Silvio Santos. Verdade. Evandro, eu que agradeço por ter podido falar aqui na Jovem Pan e deixar claro o meu carinho, o carinho da família Lombardi pelo Silvio, o agradecimento. Eu isso fiz no dia que gravei esse documentário. Olha, eu gostaria muito que a família do Silvio Santos soubesse, neste momento, que as nossas orações estão voltadas para o conforto de todos, porque o Silvio Santos, ele foi um gigante sob todos os aspectos, não só como grande comunicador, animador, apresentador, mas como pessoa. O Silvio foi mais vida na vida do meu pai e da minha família, consequentemente, e aqui eu quero prestar uma homenagem ao Silvio, dizendo à família, fiquem firmes, conte com as orações de todos nós daqui, especialmente da minha família. Eu quero agradecer e deixar aqui as condolências à família Bravanel. O Silvio Santos viverá para sempre, Evandro. Exatamente. Muito obrigado, Lombardi. Um grande abraço para você.